Graça e paz, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa. Hoje, dia 1º de dezembro, nós vamos encerrar a nossa meditação no livro de Provérbios. Hoje nós vamos juntos meditar em Provérbios 31 e eu gostaria de convidar você para pegar a sua Bíblia junto comigo e meditar comigo na Palavra de Deus. Pega também um bloco de notas, uma caneta, para deixar registrado tudo aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração, ministrar ao seu coração nessa manhã. Se você está aqui pela primeira vez, a tradução da Bíblia que eu vou utilizar é a Nova Bíblia Viva, NBV. Talvez você perceba que está um pouco diferente da sua, mas essa daqui é uma linguagem mais acessível, com uma compreensão mais clara, e eu tenho certeza que vai acrescentar na sua leitura, seja qual for a versão que você esteja aí acompanhando também. Então, eu vou abrir aqui junto com você, mas antes da gente começar, vamos fazer também uma oração para pedir para que o Espírito Santo de Deus venha nos direcionar, venha nos guiar para a honra e glória dele. Então, se você puder, feche seus olhos comigo e vamos orar pedindo para que o Espírito Santo de Deus nos visite e nos revele a palavra dele nessa manhã, em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de nós estarmos aqui na manhã deste domingo, ó Pai, diante de Ti, em comunhão, Senhor, umas com as outras, para meditar na Tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, que nesse momento o Senhor venha envolver a nossa mente, nosso coração, nos esvaziando, ó Pai, de toda preocupação, de todo o estresse, ó Pai, de toda dúvida, de todo medo, de toda ansiedade, e que nós possamos nesse momento desfrutar inteiramente, ó Pai, desse tempo contigo, esse tempo de mesa, ó Pai, onde será revelado para nós estratégias de sabedoria, onde será revelado para nós, ó Pai, onde nos será servido, Senhor, o maná dos céus das suas próprias mãos, Senhor. Nós precisamos, Senhor, dessa refeição, desse verdadeiro alimento para nossa alma, que vai nos nutrir, nos fortalecer para essa semana. Nós estamos iniciando também hoje um novo mês, o mês de dezembro, o último mês deste ano. Até aqui o Senhor nos ajudou, nos capacitou, nos fortaleceu, nos honrou. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue conosco. Nós consagramos a Ti esse mês, essa semana que se inicia, que o Senhor venha dirigir os nossos passos para a honra e glória do Teu nome. Toma também a direção desse encontro, Pai, que não seja eu aqui falando, mas que seja a Tua presença ministrando a cada coração para a honra e glória do Teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui, que bom que num domingo de manhã você está com o coração sensível à voz do Senhor. E hoje nós vamos finalizar então o livro de Provérbios, meditando em Provérbios 31. E amanhã, a partir das 10 da manhã, nós vamos começar um novo livro da Bíblia. A partir de amanhã nós vamos começar a ler o Evangelho de João, o livro de João, né? O Evangelho de Jesus, segundo a João. Então eu quero convidar você para estar aqui amanhã também comigo às 10 da manhã. A gente vai começar a ler o capítulo 1 de João e vamos finalizar João no mês de dezembro também. Então vamos lá. Ditados do rei Lemuel. Provérbios 31, versículo 1. Estes são os sábios ditados do rei Lemuel, lições importantes que a sua mãe lhe ensinou quando ele era ainda um garoto. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho que eu consagrei ao Senhor, este é o meu conselho. Não jogue fora sua vida com mulheres e seu vigor com aquelas que acabam destruindo reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, beber muito vinho. Não convém aos governantes misturar bebidas fortes. Um rei que bebe muito acaba esquecendo suas obrigações, confunde as leis e não julga com justiça os fracos e pobres de seu país. As bebidas fortes são para os doentes, que estão a um passo da morte. O vinho é o companheiro de quem está desiludido da vida, porque ele bebe para esquecer sua pobreza e não se lembrar da sua infelicidade. Use as suas palavras para ajudar outras pessoas, especialmente os que são fracos e pobres e não podem cuidar de si mesmos. Versículo 9. Use sua autoridade para fazer justiça e ajudar os pobres e necessitados. Versículo 10. Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro, mais valioso que o ouro e pedras preciosas. O marido dessa mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Ela sempre procura ajudar o marido, sempre procura o bem-estar dele e nunca o mal.
Ela compra a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. De lugares distantes, ela traz comida para o lar com os navios mercantes. Olha que interessante, né? Esse provérbio ele começa como uma instrução de sabedoria que a mãe, né, do rei Lemuel estava instruindo ele de como deveria ser a vida dele, né? Ela consagrou o filho ao Senhor. Lá no versículo 2 ela diz: ó meu filho, filho do meu ventre, filho que eu consagrei ao Senhor, este é o meu conselho. E ela vai descrevendo quais são os conselhos. Então por que nós precisamos ser mulheres sábias? Por que nós precisamos nos tornar mulheres virtuosas? Para que nós venhamos também ter o que transbordar na nossa casa, na nossa família, para que nós venhamos ter uma vida, né, de princípios. Quando a gente precisar ajudar alguém, a gente tenha o que transbordar. Muitas vezes a gente tem só reagindo ao que acontece e a gente não tem muita clareza do porquê eu faço as coisas como eu faço. Então, ela está dizendo aqui, né, como deve ser a conduta de um rei íntegro, de um rei segundo o coração de Deus. E aí ela entra na questão da esposa. E ela diz: se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro mais valioso que o ouro e pedras preciosas. E o marido dessa mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Então, o coração do marido, né, que tem uma esposa fiel e dedicada, ele descansa, porque ele recebe a paz do Senhor sabendo que ele tem aquela ajudadora, aquela companheira, né, aquela ajudadora idônea, que vai ajudá-lo nos momentos de dificuldade. E o versículo 12 diz: ela sempre procura ajudar o marido, sempre procura o bem-estar dele e nunca o mal. E esse versículo 12 fala muito ao meu coração, porque quando é que eu consigo ajudar alguém? Eu consigo ajudar alguém quando essa pessoa está precisando de ajuda. É no momento que talvez ela está menos merecendo o meu amor. É nesse momento que eu preciso amar, que eu preciso ajudar essa pessoa. E muitas vezes nós estamos tão em si mesmadas que nós queremos que primeiro o outro faça para depois a gente fazer. E lá em Gênesis 2,18, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui se é Gênesis 2,18. Gênesis 2,18. Olha o que diz em Gênesis 2,18. Depois disse o Senhor Deus: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Então, qual foi, né, o motivo da criação da mulher? Deus viu que o homem estava só e ele falou: não é bom que o homem esteja sozinho, far-lhe-ei para ele uma ajudadora. Então nós fomos criadas com essa primeira função de ajudar o nosso companheiro, de sermos ajudadoras. E nós vamos ajudar alguém quando essa pessoa precisa de ajuda. Então é nesse momento que nós precisamos ser firmes, guiadas pelo Espírito Santo, entendendo que há um propósito maior. Versículo 12. Ela sempre procura ajudar o marido, sempre procura o bem-estar dele e nunca o mal. Ela compra a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. De lugares distantes, ela traz comida para o lar com os navios mercantes. Versículo 15. Antes do sol raiar, ela já está em pé, preparando a primeira refeição da família e planejando o serviço das suas servas. Ela sabe negociar. Compra um terreno e planta uma horta com o dinheiro que ganhou com seu trabalho. Ela está sempre disposta e não foge do trabalho pesado. Ela está sempre disposta, como combina com o que Jesus diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então não independe de como o seu marido tem se comportado, das circunstâncias que estão no seu lar. Peça ao Senhor que te revista de força, de capacidade, para que você esteja sempre com bom ânimo, porque é assim que nós vamos vencer as dificuldades. Nós não conseguimos vencer o mal com o mal. Ah, me fez mal, vou tratar mal. Não, eu sempre vou vencer o mal com o bem. E veja, né, ela sabe negociar. Além dela ser uma excelente, né, gestora do seu lar, ela também sabe negociar. Ela está sempre buscando melhorar, mais conhecimento. Ela não fica na zona de conforto. Ela está sempre disposta e não foge do trabalho pesado. Versículo 18. Ela sabe que seu trabalho ajuda a sustentar a família. E ela trabalha até altas horas da noite. Versículo 19. Com a agulha e a linha, ela faz roupas e ajuda os pobres e necessitados. Uau! Além dela cuidar, gerir bem o seu lar,
além do marido dela, o coração dele descansar, porque sabe que ela tá cuidando de tudo, que ela tá cuidando do lar. Ela ainda desenvolve um pilar importantíssimo da vida dela, que é o servir. Com a agulha e a linha, ela faz roupas e ajuda os pobres e necessitados. E é aqui, nesse pilar do servir, que muitas vezes nós caímos. Porque quando a gente está muito ensimesmado, a maior saída para você sair de um lugar de... o melhor caminho, né, para você sair de um lugar de vitimismo é você parar de olhar para o seu problema como se fosse um filho único, gigantesco, e começar a olhar para o próximo e ver como que eu posso servir a outra pessoa. Nós vemos no livro de Jó, capítulo 42, que quando Jó parou de olhar para si mesmo e começou a orar pelos seus amigos, a sorte dele começou a mudar. Tudo que ele tinha perdido começou a ser restituído. Então, como está hoje o seu pilar servir? Quantas pessoas respiram mais aliviadas porque você existe, além da sua família? Você tem servido alguém? Você tem doado o seu tempo? Você tem doado os seus recursos? Versículo 21. Quando chega o inverno, ela não precisa se preocupar, porque já preparou roupas quentes para toda a família. Então ela não é procrastinadora. Ela está sempre constante e abundante na presença do Senhor. Então ela tem um planejamento, ela segue esse planejamento. E quando chega o inverno, ela está tranquila. Ela não, meu Deus, chegou o inverno, as crianças estão com as calças todas curtas. Não, ela tem um planejamento. Porque Deus é um Deus de ordem, de excelência. E assim as filhas e filhos deles devem se comportar também, devem gerir a sua vida. Então quando chega o inverno, ela não precisa se preocupar, porque já preparou roupas quentes para toda a família. Ela mesma faz as cobertas e seus vestidos são de linho fino e de púrpura. Seu marido é conhecido e respeitado em sua cidade, será eleito para cargos importantes da sua terra. Então a mulher que trata o esposo como um rei, ele também vai se assentar em mesas importantes. Mas às vezes dentro de casa o marido é desonrado, desrespeitado. E aí quando ele sai de casa, ele não tem, né, aquele posicionamento, ele não se sente, né, fortalecido para poder perante outras pessoas. Porque no lar dele, onde ele deveria ser o rei, ele é desonrado, desrespeitado. Então se você quer que seu marido seja um rei, honre ele dentro do seu lar. Seu marido pode ser a pessoa mais simples, mas faça com que ele, dentro da sua casa, ele se sinta muito importante, porque você foi convidada pelo Senhor para ajudá-lo, para ser ajudadora dele, para impulsioná-lo, né, a chegar em lugares altos, nesse lugar de provedor, de sacerdote do lar. Então muitas vezes eu quero que meu marido seja provedor, que seja sacerdote do lar, que lidere a minha casa, né, que tenha um posicionamento de honra, um posicionamento firme, mas eu com as minhas palavras estou sempre desencorajando, estou sempre criticando. E a palavra de Deus diz, né, em Provérbios 18, 20, que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Então se eu estou sempre dizendo para o meu marido que ele não faz nada direito, que ele é desastrado, que ele não presta atenção nas coisas, que ele não faz... E aí como que acontece? Eu vou comer do fruto das minhas palavras. A Mábia perguntou como encorajar nos momentos financeiros. Não entendi. Nas dificuldades financeiras. Como que você pode encorajar? Você é a ajudadora dele. Então, dentro do seu lar, você faz a gestão do seu lar. Então, você vai observar o que é que você pode ajudar, né, para que venha economizar. Você pode ajudá-lo também dando ideias de como ele pode se posicionar, o que ele pode fazer. Você também pode ver quais são, né, as suas fortalezas e como você pode contribuir. Veja lá no versículo 16, ela sabe negociar. Ela compra um terreno e planta uma horta. E com o dinheiro que ganhou com seu trabalho, ela compra um terreno e planta uma horta com o dinheiro que ganhou do seu trabalho. Ela é empreendedora. Então ela vai olhar, né, o que ela pode fazer com os recursos que ela já tem nas mãos. Então, às vezes, estou passando por um momento difícil financeiro. Que tal olhar dentro dos seus armários, dentro da sua casa, coisas que talvez vocês não estão usando mais, que talvez possa servir para outra pessoa? Né? Esse final de ano é um excelente momento para você
ir de cômodo em cômodo, né, vendo se tem algo excedente, se tem algo em tralha, né, acumulada nos guarda-roupas. De repente fazer um bazar, de repente abrir uma conta no Marketplace do Facebook ou no OLX. E dá sim, tem muita coisa dentro da nossa casa que talvez não serve mais para nós, mas que para outra pessoa seria de grande ajuda, né? E você oferecer com um preço interessante, já daria para você levantar um valor. Mas sempre nós vamos comer do fruto das nossas palavras. Então, em todo momento, ele está passando por um momento financeiro difícil, fala, meu amor, eu confio em você, você vai conseguir, vamos buscar mais ao Senhor, com mais intensidade, e ele vai nos responder. A palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então peça ao Senhor estratégias, peça ao Senhor que se revele ao seu marido, que mostre para vocês um caminho. Tudo começa com seu relacionamento com o Senhor. Às vezes a gente quer uma palavra mágica, né? Uma solução mágica, isso não existe. Mas Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? É me posicionar como uma mulher sábia, me posicionar como uma mulher ajudadora, me posicionar como uma mulher que tem palavras de sabedoria, uma mulher que encoraja, que edifica, né, a sua casa. Veja, seu marido é conhecido e respeitado em sua cidade. Será eleito para cargos importantes da sua terra. Provavelmente, a mulher virtuosa, ela não sai falando, né, para os vizinhos, para os parentes, os defeitos do marido dela. Versículo 24. Ela faz roupas de linho e as vende e fornece cintos para os comerciantes. Veja que coisa linda, ela é empreendedora. Versículo 25. E suas grandes virtudes são a energia. Uau! As grandes virtudes dela são a energia, ou seja, ela é proativa. Ela faz o que precisa ser feito. E a maioria das pessoas hoje são reativas. Fazem só o que estão com vontade de fazer. Então nós precisamos ser proativas. Independente de sentimento, eu preciso fazer o que precisa ser feito. Vai ter momentos, às vezes, que o meu marido vai precisar de ajuda e eu não tô com vontade de encorajá-lo. Minha vontade, talvez, é de falar algo negativo. Mas eu sei que eu não posso me guiar por sentimentos, eu tenho que me guiar por princípios. Se eu fui formada por Deus para ajudar o meu marido, um dia isso vai ser cobrado de mim. Então, suas grandes virtudes são a energia. Então, se você tem percebido que você está sem energia, né? Se você está desanimado, o desânimo ele é uma estratégia de Satanás para te tirar do centro da vontade de Deus. Não diga mais com os seus lábios, eu ando tão desanimada, eu tô tão cansada. Às vezes a gente diz isso sem perceber. E a palavra de Deus diz, nós comeremos do fruto das nossas palavras. Provérbios 18, 20. Então, se todo dia eu levanto e falo, tô tão cansada, tô tão desanimada, como que vai ser esse meu dia? Eu já tô programando a minha mente, né? Eu já tô renovando a minha mente, dando tom de como vai ser o meu dia. Então, não diga mais que você tá cansada e que você tá desanimada. Você pode até estar se sentindo assim. Mas o que diz a palavra de Deus? Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que eu creio. E a palavra de Deus diz, digo fraco, eu sou forte. Então, se eu tô me sentindo cansada, eu preciso declarar o que eu quero viver. Então, eu falo, hoje eu acordei muito bem disposta, tô cheia de energia. Hoje eu vou realizar muito mais do que eu fiz nos outros dias. E não pela minha própria força e capacidade, mas porque com a força que eu recebo do Senhor, eu posso executar, eu posso vencer qualquer situação. Tudo é possível para aquele que crê. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, as grandes virtudes dessa mulher são a energia e a honra. Ela honra o marido. Ela não se preocupa com o futuro, porque ela cumpre esses princípios. Ela está sempre com bom ânimo e ela honra a sua casa, ela honra a sua família, ela honra o seu marido. E eu percebo que um dos instrumentos de desonra que Satanás mais usa, né, no nosso meio são as nossas palavras. Sem perceber, nós temos liberado palavras que são maldições para nossa própria família.
Olha isso, ela não se preocupa com o futuro, ela fala com sabedoria. Ela fala com sabedoria, ela usa as palavras com sabedoria. Quando você abre os seus lábios para falar com seu marido, com seus filhos, as palavras são de sabedoria? E ela ensina e corrige com amor. Ou seja, ela exerce a característica do fruto do Espírito, que é a mansidão. Muitas pessoas pensam que a mansidão é tolerar tudo. Não, mansidão é você tirar a sua melhor versão em uma conversa e extrair a melhor versão também do seu marido nessa conversa. É falar o que precisa ser dito, mas falar com amor. É falar o que precisa ser dito para os seus filhos, mas falar com amor. Sem estar buscando ter razão, mas sair os dois daquela situação melhores, mais fortalecidos. Ela cuida muito bem da sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Então dá uma olhada como está a sua casa, como estão os seus armários. Esse final de ano é uma excelente oportunidade, né, para a gente organizar tudo. E quando a gente organiza fora, a gente também está organizando dentro. Então quando eu organizo uma gaveta, eu também estou organizando as minhas emoções, meus sentimentos, eu também me sinto melhor. Sabe aquela sensação que você organizou a sua casa, limpou a sua casa, aquela paz que fica? Então não é só uma questão externa, é uma questão interna também. Um ambiente bagunçado, um ambiente de desordem, reflete como você está dentro de você. Então começa a não ter mais tolerância com bagunça, com desordem. Começa a cuidar principalmente de você. Começa a olhar no espelho e ter um olhar de amor para você. Porque muitas vezes nós nos abandonamos. A gente olha no espelho e a gente nem reconhece mais quem nós somos. Então começa a buscar, né? Peça para o Espírito Santo te ajudar. Onde foi que eu me abandonei? Onde foi que eu parei de olhar para mim? Consequentemente, daqui a pouco eu parei de olhar a minha casa. Depois eu parei de olhar para os meus filhos. Ah, é assim mesmo, essa geração tá perdida. Parei de olhar para meu marido. Ah, meu marido não tem mais jeito não. Ah, minha sogra também não. E aí você fica ensimesmado naquela caixinha. Do jeito que o diabo gosta. Porque quando você fica indiferente, né? Quando você se isola, quando você começa a se achar que você é vítima, que não tem nada que você pode fazer, você fica vulnerável aos ataques satanás. Saia desse lugar em nome de Jesus. Então essa mulher virtuosa, ela fala com sabedoria e ela ensina e corrige com amor, não é com grosseria, não é com gritaria, não é com impaciência, é com mansidão, que é uma característica do fruto do Espírito. Ela cuida muito bem da sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos a respeitam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: pode haver muitas esposas exemplares neste mundo, mas eu tenho certeza que nenhuma delas é melhor que você. Uau! Quem gostaria, né, de receber essa declaração de amor do seu esposo, do seu cônjuge? Pode haver muitas esposas exemplares neste mundo, mas eu tenho certeza que nenhuma delas é melhor para você. Uau! Versículo 30. Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão, e a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, uau! A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em temer ao Senhor. Então nós vamos conseguir colocar em prática todos esses princípios de uma mulher virtuosa, de uma mulher sábia, não pela nossa força e nossa capacidade, porque sozinhas nós nada podemos fazer, mas nós precisamos convidar o Espírito Santo de Deus para nos capacitar, para encher o nosso coração de vontade, de desejo, de amar o nosso cônjuge, de amar os nossos filhos, de amar o nosso lar, de ser diligente no nosso trabalho, de ser sábio no nosso trabalho. Então a verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em temer ao Senhor. E o que significa temer ao Senhor? Temer não é ter medo é ter respeito. E como que eu respeito ao Senhor? Colocando Ele em primeiro lugar no meu coração. Entendendo que Ele me criou com um propósito e Ele sabe o que é melhor para mim. Então eu tenho que buscar na fonte. Senhor, eu consagro a Ti esse dia, dirige os meus passos.
Não permita que nenhuma palavra torpe saia dos meus lábios, mas que quando eu abrir os meus lábios, rios de água viva fluam. Que saiam palavras de bênção, de sabedoria, palavras de paz, palavras de vida sobre a minha casa. Que eu sinta o meu coração queimar cada dia mais por meditar na palavra de Deus, por caminhar com as amigas de Jesus. Que eu não venha me comparar com pessoas que estão fazendo menos que eu. Porque às vezes alguém, às vezes até o cônjuge fala assim, olha amor, você poderia fazer tal coisa melhor. E aí você pega como referência alguém que faz pior que você. Aí às vezes você diz assim, não, mas é que você não sabe como a mulher de fulano faz. Eu pelo menos não sei o que, não sei o que. Ou seja, uma narrativa que está justificando o seu fracasso, que está justificando a sua pior versão. Então nunca se compare com alguém que está fazendo menos que você. Se compare com a mulher virtuosa, com mulheres de valor, com mulheres sábias, com as amigas de Jesus, mulheres que vivem por princípios e não por sentimentos. Nunca se compare com quem está fazendo menos que você. Então a verdadeira honra de uma mulher está em temer o Senhor. E olha isso, a mulher que fizer isso, a mulher que colocar o Senhor em primeiro lugar no seu coração, ela será elogiada diante de todos e receberá a recompensa merecida. Uau! Então, se você quer receber honra, reconhecimento, comece a servir mais e melhor e colocar o Senhor em primeiro lugar no seu coração. Tudo que você for fazer na sua casa, para o seu marido, para os seus filhos, faça como diz a palavra, faça como ao Senhor e não aos homens. Porque é do Senhor que você vai receber a recompensa merecida. A palavra de Deus diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos se nós não desanimarmos. Então, com paciência e confiança no Senhor, né? A palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor e eu preciso confiar que ele vai me guiar e que ele vai fazer, vai me dar estratégias, vai me mostrar, né, por onde eu preciso seguir. E aí eu preciso pedir para ele, Senhor, me dá um coração puro, um coração ensinável. Limpa, Pai, o meu coração de toda injustiça, de toda mágoa, de todo excesso de passado. Eu tenho falado aqui que Deus nunca vai derramar vinho novo em odre velho. O vinho novo só vem quando o odre é transformado. Então começa primeiro a transformação, a mudança que eu quero ver na minha família, no meu casamento, nos meus filhos, começa primeiro em mim e depois através de mim. Eu não sei se você lembra como era na sua casa quando a sua mãe não estava bem. Parecia que tudo ia mal, não era? Ela, a alegria dela, a força dela, se ela estava bem, aquilo dava um tom positivo dentro da casa. Se ela não estava tão bem, parecia que tudo perdia o brilho. Nós somos colunas dentro do nosso lar. Nós estamos ali posicionadas para dar bom ânimo, para incentivar, para encorajar. Ai, Ana, mas eu não estou bem. Então vai buscar na fonte. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Talvez você está cansada e sobrecarregada porque você está fazendo coisas que o Senhor não pediu para você fazer. Você está vivendo no seu próprio entendimento. Você pegou um monte de coisa para fazer que não são coisas eficazes, não é verdadeiramente o que vai te trazer resultado. E você tá lá, eu tô tão cansada, tô tão sobrecarregada, ninguém me nota, ninguém me ajuda. Mas comece a olhar o que você tá fazendo. Se antes de você começar a fazer tudo isso, você pediu a direção de Deus. Se você consagrou antes isso que você ia fazer, essa decisão que você tomou ao Senhor. Aí depois, lá na frente, quando começa a dar errado, assim, onde estava o Senhor que me deixou passar por tanta dificuldade? Ou seja, a pergunta certa seria, onde eu estava com a cabeça que eu comecei a fazer tudo isso sem colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida? Sem pedir a direção do Senhor. Mas hoje é um momento oportuno para você se arrepender dos seus maus caminhos e pedir para que o Senhor te guie, para que Ele derrame sobre você as virtudes necessárias para que você seja uma mulher de valor, uma mulher sábia, uma mulher que edifica a sua casa,
A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba a sua casa com as próprias mãos. E lá em Salmo 127, Salmo 127, 1, deixa eu pegar aqui. Salmo 127, 1 vai dizer, se o Senhor não construir a casa, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão os construtores. Então, se o Senhor não estiver em primeiro lugar no seu coração, você vai ser uma mulher reativa, que vai reagir conforme os seus sentimentos, não por princípios. Então, os senhores têm que estar no centro do seu coração e você vai tomar decisões pautadas não em como eu estou me sentindo, não no que eu estou vendo, mas no que eu creio, nos princípios da palavra de Deus. Amém? E é essa mulher que teme ao Senhor, que o coloca em primeiro lugar na sua vida e que faz tudo o que faz como ao Senhor e não aos homens. Porque muitas vezes a gente tem uma comunicação assim, eu parei de me preocupar com a minha casa porque homem nenhum valoriza isso. Minha irmã, você não está fazendo para nenhum homem. Tudo que você fizer, você faz como ao Senhor. Porque nós estamos aqui como mordomas, né? Mordomos do que o Senhor confiou nas nossas mãos. E um dia, quando Jesus voltar, você vai ter que prestar contas diante dele. E ele não vai perguntar quantas lives sobre Jesus você participou ou quantos cultos você foi, mas ele vai perguntar onde está a sua família, como você cuidou do seu lar, como você cuidou dos seus filhos, como você cuidou do seu marido. Você ajudou seu marido no momento de fraqueza dele? Ou você, com as suas palavras, derrubou ele ainda mais? Eu tenho falado aqui do poder das perguntas, né? Então, uma coisa muito certa é que eu vou decepcionar o meu marido e que ele vai me decepcionar. E quando ele me decepcionar, como eu vou reagir a isso? Eu vou me colocar num lugar de vítima ou eu vou entender que ali é uma oportunidade que o Senhor está me dando para fortalecer a minha família? Entendendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Então, se o meu marido errou, a minha luta não é contra o meu marido, é contra Satanás que está tentando acabar com o meu casamento. E eu só consigo olhar para mim mesmo. Então, meu marido errou e aí eu vou lá com fúria. Como você teve coragem de fazer isso comigo? Eu nunca faria isso com você. E aí começa a liberar palavras de maldição sobre ele. Você é igual ao seu pai, você não presta. De novo você fez isso. E aí lembra que nós comeremos do fruto das nossas palavras. Ontem à noite eu tô vendo a Rafa ali, né, Primeiro Deus, e a gente tava conversando, né, sobre o poder das palavras, que a gente tá meditando no livro Princípios de Milenares. E muitas vezes, talvez, alguém tá com essa narrativa aqui, por isso que eu acho que é interessante dizer. Mas eu não falo nada de negativo pro meu marido. Eu controlo a minha língua, refreio a minha língua. Só que medita bem nessa passagem de Provérbios 18, 20. Nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Então, se eu não disse nada negativo, ótimo, muito bom. Mas eu vou... saiu até uns fogos, comemorou, né? Que você não disse mais nada negativo. Glória a Deus. Se eu não disse nada negativo, excelente. Eu já estou em um bom caminho. Mas vamos meditar direitinho nessa palavra? Nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Então, se eu não disse mais nada negativo e eu fiquei quieta, cadê o fruto? Que fruto que tem? Nenhum. Então, não basta eu não falar nada negativo. Não basta eu parar de criticar. Eu preciso declarar palavras de vida sobre o meu lar. Eu preciso encorajar o meu marido com as minhas palavras. Eu tenho que dizer o quanto eu admiro, o quanto eu o amo. Eu tenho que pedir para o Espírito Santo de Deus me dar as palavras certas para que eu faça elogios sinceros, verdadeiros, né, que soem naturais. Não posso falar qualquer coisa também. A gente sente quando alguém faz um elogio que não faz muito sentido, que não é genuíno. E todos nós, né, temos pontos fracos e temos pontos fortes. Então, com amor, começa a observar o seu marido. Por que você se apaixonou por ele? Por que você
quis casar com ele. Algo bom você viu, então começa a trazer memória o que pode te dar esperança. Começa a olhar o que é bom, as características positivas dele. Porque às vezes a gente começa a ficar cego pelo orgulho e a gente só entrega o que falta. A gente só enxerga o que falta. A gente só vê o que não tá bom. E lá fora, existem pessoas vendo só as potências do seu marido. E se você não for a pessoa que tá encorajando, que tá liberando essas palavras de sabedoria sobre ele, que não tá fazendo o seu marido se sentir amado, eu vou te dizer algo. Os espaços não ficam vazios. Se você não tá ocupando o seu espaço de ajudadora, você não tá provendo tudo aquilo que seu marido precisa, físico, emocionalmente, espiritualmente, alguém vai ocupar esse lugar. Os espaços não ficam vazios. Então ocupe o seu espaço. Não viva por sentimentos, viva por princípios, entendendo que você foi chamada pelo Senhor para ajudar o seu cônjuge. E eu só consigo ajudar alguém quando ele precisa de ajuda. Não é quando tudo tá bem, é quando ele precisa de ajuda. E como que eu vou ajudar? Com a força que eu busco no Senhor, com meu coração abrasado, cheio da presença, porque sozinha eu não vou conseguir. Então, em primeiro lugar, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Busque estar em unidade com a presença de Deus. Porque quando você estiver cheia da presença, você vai ver que as coisas vão se tornar mais fáceis. Porque quando você abrir os seus lábios, não vai ser você, vai ser Ele. Sabe? Vai ser o Espírito Santo ministrando, não você. É como o João disse, né? Que ele cresça e eu diminua. Fala, Pai, a partir de hoje, eu quero fazer essa oração. Eu quero desautorizar o caos na minha vida. E eu quero convidar o Espírito Santo a crescer dentro de mim, a dirigir as minhas palavras, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu não vou mais pensar negativo sobre o meu marido. Eu não vou mais sentir sentimentos negativos sobre o meu marido. Por quê? Porque eu vou focar naquilo que eu admiro nele. Sempre tem alguma coisa que você admira. Foca naquilo. Tudo que você foca fica maior. E o problema é que talvez você está sem esperança é porque você está focando só naquilo que é ruim. Que o Senhor tire as escamas dos seus olhos em nome de Jesus. E que você desperte, né, para o seu verdadeiro chamado. Para o propósito que o Senhor tem em você e através de você na sua família. Amém? Então esse foi nosso encerramento de Provérbios. Tem muito mais coisas que eu poderia dizer aqui, mas eu gostaria que você tomasse a decisão de caminhar com as amigas de Jesus. De manhã nós temos o devocional Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Lá a gente aprende mais profundamente, né, como se tornar uma esposa segundo o coração de Deus, uma filha segundo o coração de Deus, uma mãe segundo o coração de Deus, uma nora segundo o coração de Deus, uma sogra segundo o coração de Deus. E nós precisamos, né, nos guiar pela sabedoria que vem do alto do Senhor. Nós não podemos ficar só reagindo ao que nos acontece, fazendo as coisas sem clareza do porquê que eu estou fazendo isso. Eu tenho que saber, né, no que eu estou alicerçada, qual que é, né, a minha base. Eu tenho que saber em quem eu tenho crido. Então aqui no meu perfil vai ter um link, você clica lá e vai estar lá escrito devocional Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Você clica e aí tem lá como você fazer sua inscrição. É maravilhoso, é uma bênção. E lá a gente aprende com muito mais profundidade, né, os conceitos e grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigada a cada uma de vocês, né, que acompanhou esses 31 dias de Provérbios. Eu creio que o Senhor trouxe grandes revelações aos nossos corações. Quem não conseguiu acompanhar todos os encontros ficam salvos, gravados, né? Então você pode, talvez, agora em dezembro, né? Hoje é dia 1, você pode começar hoje é dia 1, vou fazer também o dia 1. E inclusive existem várias pesquisas que estudaram isso, que se você, durante 5 anos, decidir construir o hábito de todos os dias você meditar em um capítulo de Provérbios, em 5 anos a sua vida é transformada completamente. E por que isso acontece?
porque os princípios da palavra de Deus vão ficar bem fresquinhos no seu coração. E quando você for tomar uma decisão, você vai tomar aquela decisão com sabedoria. Então escolha sempre, né, alimentar o seu coração com as palavras certas. Escolha sempre para onde você vai olhar, porque a palavra de Deus diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Então, para onde você tem olhado? No que você tem colocado a sua atenção, o seu foco? Lembra disso, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se eu olhar para aquela parte do meu marido que eu admiro, toda a minha família terá luz. Se eu olhar para os meus filhos, aquela parte que eu admiro neles, o meu relacionamento com os meus filhos vai ter luz. Se eu olhar para mim, se eu parar de só me criticar, porque às vezes a gente olha pra gente e a gente só se critica. Se eu olhar para mim com amor, todo o meu corpo terá luz, eu vou ser curada. Então, hoje nós terminamos, né, Provérbios 31, mas em nome de Jesus, que você pegue como hábito de todos os dias meditar em um capítulo de Provérbios. É tão rapidinho e grandes mudanças, sabe? Grandes transformações vão acontecer, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar vidas. A palavra de Deus pode transformar a sua história. Creia nisso. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz e ela nunca volta vazia. Então, invista tempo naquilo que vai te trazer um retorno, naquilo que vai fazer diferença na sua vida. Quantas vezes a gente tem investido tempo em vídeos sem sentido e não para ali que seja 15 minutos para meditar em um capítulo de Provérbios, para ler um salmo. Então, glória a Deus, que bom que você está aqui, que bom que você escolheu a boa parte. E amanhã a gente vai começar então o livro de João. Quero convidar você para estar aqui amanhã comigo às 10 da manhã, para a gente começar a ler João 1, para honra e glória do Senhor. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor? Pai querido, muito, muito obrigada, Senhor, por esse tempo de mesa. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença, como é bom estar em comunhão com as minhas irmãs, com as Tuas filhas, ó Pai. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite, Pai, para que nós venhamos nos tornar mulheres virtuosas, mulheres de valor, mulheres sábias, Senhor. Mulheres que verdadeiramente edificam suas casas, os seus lares, ó Pai. Não permita, ó Pai, que nós venhamos nos amoldar ao padrão deste mundo. Quantas vezes, Senhor, nós tomamos decisões ruins porque nós tínhamos referências ruins, referências que não estavam alinhadas com a Tua palavra. Pai, nos ajuda, Senhor, a escolher os pontos certos, Senhor, para que nós venhamos observar, para que o nosso corpo se encha de luz. Nos ajuda, Senhor, a focar naquilo que é bom, naquilo que edifica, naquilo que tem algum louvor, naquilo que honra e glorifica o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a vencermos a nós mesmos, Senhor, vencermos o nosso orgulho. Nos ajuda a termos domínio próprio, Pai, para que nós não venhamos ser mais mulheres reativas, mas que nós venhamos ser mulheres proativas, que fazem aquilo que precisa ser feito, não só aquilo que está com vontade de fazer. Pai, nos fortalece, nos capacita. Nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer, mas agindo o Senhor na nossa casa, na nossa vida, no nosso ser, no nosso coração, quem impedirá? Nós cremos que maior é o que está em nós do que está no mundo. Talvez hoje as circunstâncias, Senhor, o cenário do nosso lar não seja o melhor, mas nós cremos, Senhor, que nós servimos ao Senhor, que pode transformar toda circunstância. E eu creio, Pai, que se nós estamos aqui nessa manhã não é por acaso, mas é porque o Senhor deseja renovar a nossa mente. O Senhor deseja nos levantar, Pai, para que posicionadas nós venhamos restaurar, nós venhamos ser instrumentos de restauração, de bênção, de cura para o nosso lar. Pai, nos instrui, nos direciona conforme a Tua vontade, ó Pai. Nos leva, Senhor, a um lugar de quebrantamento, de verdadeiro arrependimento de quem nós fomos até aqui. E nos capacita, Senhor, a sermos mulheres sábias, Senhor, mulheres cheias da Tua presença, mulheres com coração abrasado, mulheres, Senhor, que rejeitam o mal, que rejeitam a ofensa, mulheres que entendem que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. Que nós venhamos, Senhor, nos encher, Senhor, da Tua força e capacidade e receber de Ti o discernimento espiritual necessário para que nós venhamos blindar o nosso lar com oração, com posicionamento, Pai. Que nós venhamos deixar um legado de graça, de paz e de bênção para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pai, não permita que os nossos pés tropecem.
Não permita, Pai, que a Tua graça esteja sobre nós, nos fortalecendo a cada dia. Nós consagramos a Ti, Senhor, a nossa casa, a nossa família, o nosso cônjuge, nossos filhos. Te pedimos, ó Pai, que a Tua glória resplandeça dentro do nosso lar. Nós consagramos a Ti esse dia também, Pai, esse mês que está iniciando. E nós profetizamos que será o melhor mês da nossa vida até então. Será a melhor semana da nossa vida até então, porque a Tua bondade e a Tua misericórdia nos acompanharão. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Obrigada, Senhor, por esse tempo na Tua presença. Que tudo seja para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe seu domingo, minha irmã. Passe um tempo de qualidade com a sua família. Os céus estão abertos sobre você. Escolha com sabedoria as palavras que você vai liberar, entendendo que tudo que você fizer, você está fazendo como ao Senhor. E não para fulano, nem não para ciclano. Mas que no seu coração só tem espaço para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tudo que for disfuncional, lança fora. Entrega todas as injustiças, todas as preocupações, frustrações para Ele. Porque nunca se viu um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele confiam. Então, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Deus abençoe seu dia, que você tenha um dia extraordinário, cheio da presença dele. E até amanhã, em nome de Jesus. Um beijo. Fica na paz do Senhor.